disposição aberta da mesa e eu abro para quem quiser se posicionar. Então, numa sequência de resposta às primeiras inscrições, se tiver mais alguma inscrição eu vou anotar, mas eu vou abrir a mesa as primeiras respostas. Eu vou abrir com o vereador para que ele possa dirigir as suas respostas às questionamentos que foram trazidos à Câmara. Bem, primeiro eu acho que seria importante, até em função da fala da pontuação do Alcino, dizer assim, o Conselho Fiscal do Consórcio PCJ, pelo Estatuto, na verdade ele existe para fiscalizar as contas do próprio consórcio PCJ. Não existe na atribuição legal do Conselho Fiscal nenhuma obrigação ou relação com a Ares ou até com as empresas de saneamento. O consórcio ele é mantido por uma contribuição feita pelos municípios, pelas empresas de saneamento e algumas empresas, e esse recurso, a aplicação desse recurso é que é fiscalizado pelo Conselho Fiscal do consórcio PCJ. Mas eu quero recepcionar esse documento, porque nós também, no âmbito do consórcio, ou do Conselho Fiscal, a gente tem algumas dúvidas e questionamentos com relação ao funcionamento da Ares, apesar de nunca ter sido um ponto focal lá. Mas, se você me mandar esse documento, eu encaminho para o presidente do Conselho Fiscal para que a gente possa repercutir e buscar algum esclarecimento lá. Eu queria, assim, a Márcia saiu, Calamares, na verdade eu procurei evidenciar na minha apresentação como algo positivo a revitalização do viveiro feito pela Secretaria do Verde e pelo governo, né? Na verdade, quando o secretário esteve lá em março de 2013, se não me engano, ele sinalizou que nós estamos buscando isso e eu registrei como algo que é uma contribuição importante da Secretaria, no sentido de produzir mudas e direcionar essas mudas para recomposição de matas ciliares, áreas de preservação, nascentes, né? Então foi no sentido de elogiar a iniciativa, que óbvio que aquele momento era uma meta, né? Eu acho que na medida que o viveiro vá se consolidando, como ela mesma disse, eu acho que isso vai ser algo alcançável. Com relação à questão do manifesto, que a Tereza coloca, e até uma dúvida feita, eu queria lembrar o seguinte, houve até um esclarecimento no dia, que eu, durante a semana, por telefone, eu e o Francisco Laos, que é o secretário do PCJ, falei, olha, seria importante que ao final do encontro a gente pudesse produzir um documento para encaminhar, a ideia era direcionar para governador, ANA, DAE, enfim, para todos os entes que compõem o consórcio PCJ, de propostas que pudessem dar força àquilo que as câmaras técnicas do comitê e do consórcio tinham discutido e estavam levando para a proposta de renovação da outorga do sistema Cantareira. No dia da apresentação, o professor Zufo deixou claro o seguinte, mesmo os atuais 36 metros cúbicos por segundo, que a outorga procura regular, eles são inviáveis, porque não tem 36 metros cúbicos por segundo de água no reservatório. Nós estamos operando abaixo, menos 13% do volume, do nível, né? Nós estamos a menos 13 para chegar no nível zero, para encher o volume morto, que a gente chama reserva técnica, né? Mas, de qualquer forma, no entendimento da região, a gente precisa, de alguma forma, ter garantia para a segurança hídrica da região de 10 metros cúbicos por segundo. É óbvio que o documento faz uma referência quando o reservatório estiver acima de 20%, né? E abaixo disso, a gente propõe que a gestão disso saia simplesmente da mão da Sabesp e que a operação do sistema seja feita conjuntamente ANA, DAE, para evitar algumas coisas que ocorreram no passado, que o uso foi feito sem anúncio, né? A diferenciação. Então a ideia é ter nós precisamos ter na nossa ótica, assim, uma definição de quanto que a gente precisa de água. Para a gente ter garantia disso, o reservatório precisa encher. O que precisa fazer para encher? E aí, quero dizer, até o professor Roberto disse alguma coisa nessa linha, alguma coisa também, a gente está discutindo o que Campinas está fazendo para enfrentar a crise, mas por mais que sozinha Campinas faça tudo o que está se programando, ela sozinha não dá a segurança que a gente precisa para o município. A gente precisa que o Estado atue de forma efetiva, que os municípios a montante façam a sanção de casa, quer dizer, se todo mundo fizer a sua parte, a gente consegue isso.
E aí, na questão, no manifesto, no dia da nossa audiência, o presidente do consórcio informou que ele tinha sido convocado para uma reunião com o secretário de Recursos Hídricos no dia seguinte, né? E ele até disse: se a gente tiver esse documento, isso vai me dar força, inclusive, para chegar para o secretário, para que a gente possa levar uma coisa. Isso aqui está sendo discutido, tem toda uma manifestação da nossa região. Então se combinou que ele ia levar as diretrizes daquele documento, e o Francisco Laós, que ele acabou por pedido, ele fez aquela proposta, e o que consta do documento é resultado de discussão de meses dos grupos técnicos, da Câmara Técnica, do consórcio, na produção dessas diretrizes, né? Inclusive pelo GAEMA. E aí ficou combinado o seguinte, que esse documento iria ficar disponível no site do PCJ também, ainda para recolher mais algumas sugestões, tanto que tem coisa que a gente retirou por sugestão no dia, como uma referência que se fazia ao Ares PCJ, foi retirado por sugestão até do vereador Paulo Búfalo, dados a Celeu, mas houve alguma adequação. E com relação, existe um item, eu não sei se é exatamente isso que você questionou, no documento, que ele evidencia a necessidade de termos avaliação e medição do tempo de trânsito dos rios, de todos os rios Atibaia, Atibainha, Cachoeira, Jaguari, Piracicaba, até a cidade de Piracicaba, com instalação de sistemas de fiscalização e de alerta à população com relação à qualidade, no ajusante das barragens, nos pontos de captação, né, dos vários municípios. Então, talvez pudesse até aprimorar, mas a ideia é que você tenha sistemas de monitoramento em todos os pontos anteriores à captação, para conseguir medir qualidade, volume, em tempo, que dê condição das cidades acionarem seus sistemas de alerta. E é isso, acho que eu consegui anotar aqui. Obrigado. Eu gostaria, assim, fui o conselheiro Furtado respondendo o seu direcionamento, eu assimilo as nossas críticas. De fato, muitas vezes a gente quer dar uma condução e acaba o contexto nos levando a um outro direcionamento. No entanto, a pauta que foi trazida pelo conselheiro Alcim, que é diretor, inclusive, da Cidade que Queremos também, ele foi o interessado que buscou o CONDEMA na convocação da audiência para tentar trazer um assunto que a presidência, como membro do conselho da ARES, entende pertinente para regrar a gestão. Então talvez tenha fugido um pouco de alguns aspectos que o senhor centrou no pedido do requerimento, mas está incluso de uma forma geral. Estarei fazendo um encaminhamento daí na reunião ordinária do CONDEMA, próxima, já ordinária, que é essa semana, para que a gente possa fazer um grupo de trabalho e dar uma sequência aí ao debate, pelo que a gente tem tido por parte do governo, seja da SBDS, da SANASA e da Câmara, certamente, eles não vão se furtar a estar transversalizando a discussão conosco. A todos os membros da mesa, eu pediria que disponibilizassem o material. Faço, conselheiro Alcim, uma observação que eu gostaria que você retirasse as fotos, porque eu achei assim que não havia necessidade daquelas fotos pessoalizarem a figura do presidente Arli, que não está presente, muito menos a do alcaide da cidade. Ele é prefeito de todos nós, merece o respeito. Tenho tido do Jonas, aí eu tomo a liberdade de falar Jonas, da pessoa do Jonas enquanto presidente do CONDEMA, a não interferência no Conselho do Meio Ambiente. Minimamente, eu acho que já é um grande ganho. Em outros conselhos aí que a gente tem uma dificuldade maior no trâmite dos encaminhamentos, como foi bem colocado aqui pelo companheiro Paulo Mariante, que é representante do Conselho de Saúde. Mas é uma evolução que está acontecendo na cidade e a administração pública está procurando assimilar isso de maneira a melhorar a relação. Então, fica da parte da presidência no que foi citado, e o meu pedido especial para que retire, que não se publique e nenhum material que seja pejorativo, levando a logomarca do conselho, porque eu abri esse espaço ao conselheiro que está chegando agora, e o nosso trato é de ter uma relação de respeito com todos os representantes do poder público, representantes da sociedade civil. A urbanidade é algo pertinente, nós temos questões importantes que estão sendo colocadas ali na chamada de atenção, mas a gente
vai tratar isso de uma forma social e adequada. Então eu passaria a palavra para a representante da Secretaria do Verde, a doutora Isadora, por favor. Vou começar respondendo a pergunta do Furtado.